Um dos símbolos dos protestos de junho de 2013 nas ruas do Rio de Janeiro, a militante esquerdista Elisa Quadros, conhecida como Sininho, de 34 anos, manifestou-se nesta quarta-feira sobre a defesa que fez em 2013 de Eduardo Fauzi, então preso sob acusação de vandalismo. Fauzi, de 41 anos, é acusado pela Polícia Civil do Rio de cometer atentado incendiário contra a sede da produtora do Grupo Porta dos Fundos em 24 de dezembro e está foragido. Em um vídeo, Sininho defendeu Fauzi e 2 aliados dela fizeram greve de fome que teria como um dos objetivos a libertação do hoje foragido. Vale relembrar, Robson, solta aí. Os meninos, o Game e o Elson, eles estão em greve de fome desde quinta-feira passada, porque eles querem a soltura imediata, como todo mundo quer a soltura imediata dos meninos, do Eduardo Fauzi, Jair Baiano e Rafael Braga. Esses 2 meninos, eles estão correndo risco de vida, eles estão em greve de fome há 6 dias e o Estado está sentado em cima do processo dos meninos. E agora ela disse ao site da Ponte Jornalismo, abro aspas, o tão polêmico vídeo em que eu defendi a liberdade desse sujeito fascista que cometeu o atentado terrorista contra a produtora do Porta dos Fundos, do qual sou muito fã, foi gravado em novembro de 2013, logo após a prisão em massa que levou mais de 200 manifestantes detidos. Em todo o Brasil, ativistas e militantes estavam sendo perseguidos, presos e processados arbitrariamente pelos governos federal, estaduais e municipais. Ninguém fica para trás era a palavra de ordem. Se foi um erro ou inocência nossa não termos pesquisado sobre ele, provavelmente, mas aquele momento era totalmente diferente. Fecha aspas. É exatamente o caso do Paulo Pimenta, o caso ao qual me referi na abertura de 2 pesos, 2 medidas. Quando ele estava cometendo atos de vandalismo a favor da causa defendida pela militância de esquerda, ele era apenas uma vítima, perseguido, um menino, né? Como é que foi? Quais foram as palavras que ela usou? Perseguidos, presos e processados. Quer dizer, se está a favor da causa o vandalismo, qualquer atitude do Estado para proteger é absolutamente uma perseguição. Agora, se não é a favor da causa, se é contra a causa, quer dizer, se é contra uma produtora de militantes amigos ou de alguma coisa com a qual ela simpatiza, aí é um delinquente mesmo, aí... Como é que foi a expressão que ela usou? Esse sujeito fascista que cometeu um atentado terrorista. E quantos atos de vandalismo, Augusto, a gente viu? Eu escrevi um monte de artigos naquela época, citei um aqui outro dia, que foi o primeiro, em junho de 2013 ainda, passe livre para a delinquência. A gente viu naquelas jornadas de junho. Um bando de black blocs quebrando tudo, quebrando a agência bancária, causando danos ao patrimônio privado e ao patrimônio público, praticando atos terroristas, incendiando ônibus e outros veículos de transporte. Então tá aí um exemplo clássico do duplo padrão moral dessa gente. Olha aqui, vamos às palavras, o significado das palavras. Terrorista é o que aterroriza, é isso aí. Como é que... Olhem para a expressão de alguém que está num ônibus, que é incendiado aí por um black bloc, para ver se a expressão não é de uma pessoa aterrorizada. Então pronto, isso é ato terrorista. Agora, esta Sininho, o nome é ótimo, né? Esta Sininho, ela diria a mesmíssima coisa que disse antes de descobrir que é um sujeito fascista, o menino, né, que tinha cometido uma brincadeira, né? Coisa de jovem, né? Garoto. Ela diria a mesma coisa se ele fizesse isso, se ele jogasse uma bomba na Embaixada Americana em Brasília. Ele seria menino. Aliás, quantos jogaram na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, naquelas jornadas de junho? Vários, houve um incêndio ali na porta e aí estava tudo bem, aí estava tranquilo. Agora, nada como a internet e o Itamaraty foi implacável. É isso aí, é só mostrar. Isso aí não dá, ela nunca mais vai se livrar disso aí. Fala, Maldonado.
Pois é, eu lembro que o Itamaraty também foi destruído aqui em Brasília, pelo menos algumas vidraças do Itamaraty, do Palácio do Itamaraty, que fica ao lado do Congresso Nacional, justamente nessas manifestações, e muita gente saiu em apoio, sim, a esses manifestantes que estavam com os rostos cobertos e destruíram patrimônio público. Então, realmente, a gente vê, tá claro aí que, pelo menos no caso dela, eu não gosto muito de generalizar todos os manifestantes, mas no caso dessa manifestante, que tem, sim, 2 pesos e 2 medidas, né? Porque, no caso, quando ele depredava o patrimônio público em prol de uma causa que ela compactua, ele era um menino. Agora que ele não faz isso, agora que ele ataca, como disse o Augusto, aí, aliados a ela, ele vira um fascista que cometeu um ato terrorista. Então, 2 pesos e 2 medidas. Não são todos os manifestantes do Brasil que são assim. Eu já cobri várias manifestações e vi que tem gente que, de fato, defende uma causa, tanto de um lado quanto de outro, mas nesse caso ela não tem como ela fugir, né, dessa ambiguidade, não tem como agora ela voltar atrás. Teria, se ela agora assumisse, pormenorizasse o ato dele. Talvez se ela falasse, mas não foi assim, não foi um ataque terrorista, ele não é um fascista, ele estava estressado, teve um problema em casa, sei lá, arrumasse uma justificativa aí que na cabeça dela explicasse essa atitude dele, ela talvez não se contradissesse, mas ela se contradisse porque mostra que não tem muita crença naquilo especificamente que ela está falando, é simplesmente a circunstância. Se apoia o que eu apoio, está do meu lado. Se apoia o que eu não apoio, é meu inimigo. E, aliás, esse episódio é de junho de 2013, com o envolvimento em atos de vandalismo do Eduardo Fauzi, que agora há pouco arremessou esses coquetéis Molotov na produtora Porta dos Fundos, está sendo usado pelo pessoal da direita, principalmente na internet, para jogar esse filho para o colo da esquerda. E o ato atual está sendo usado pela esquerda para jogar esse filho no colo da direita. A participação nos 2 episódios só confirmam que, acima de qualquer pertencimento a um grupo político ou ideológico, é um delinquente, né, Augusto Nunes? Exatamente.